Olá, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 14º e último episódio dessa que foi a maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e hoje eu estou aqui com o coração repleto de alegria por ter tido a oportunidade de passar esses dias com vocês. Com certeza crescemos juntos, foi muito importante para mim, espero que tenha sido também muito proveitoso para vocês. E a gente se vê, depois que acabar aqui, a gente se vê em outros episódios. Com certeza eu vou programar novas aulas para que a gente possa trocar essas experiências, esse contato com vocês, essas dúvidas que vocês me mandam, esse carinho, esse feedback. É sempre muito importante, sempre muito gostoso passar esses momentos aqui e a gente cresce profissionalmente e se diverte um pouco, desvia um pouco do assunto aí que não quer calar, que é a pandemia aí do Covid. Mas a gente traz para a nossa realidade coisas que a gente gosta, assuntos que a gente gosta de discutir, fala do nosso tão gostoso mundo das futuras, que nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade e espero realmente que tenha sido proveitoso para vocês. Quem já está morrendo de saudade, quem vai ficar aí esperando os próximos dias onde a gente vai se encontrar, levanta a mão que eu quero saber. Enquanto isso eu vou dar um abraço para quem já entrou. É Nilza, a Lívia, o Douglas, sejam muito bem-vindos. A Vitória, a Danate, acho que é Danate Almeida, é isso? Lília Gonçalves, também temos aqui a Jéssica, a Larissa, a Lara, o Gabriel, o Matheus. Ai, gente, vou ficar com saudade de verdade. O Eduardo tá entrando aí agora. E bom, nada mais bacana pra gente encerrar aí essa maratona de lives do que falar de cuidados no pós-procedimento, como orientar esses pacientes. As dicas que eu vou dar para vocês hoje, a gente geralmente não encontra assim didaticamente explicadas nos livros. Então acho que é o momento da gente aproveitar. Eu estou disponível para responder as dúvidas de vocês, caso tenham. E vamos realmente para a prática, como fazer na prática, como orientar esse paciente na prática. Então, a primeira dúvida que todo mundo tem, como fazer o curativo e como orientar esse paciente sobre as trocas de curativo no pós-operatório. Então, você recebeu um paciente para fazer uma sutura, seja ela por trauma, seja ela por um pequeno procedimento, uma biópsia excisional, por exemplo, e você vai orientar esse paciente no pós-operatório. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para o paciente é que o período de pós-operatório imediato, o ideal é que ele não troque aquele curativo. O curativo que a gente faz no momento da cirurgia é um curativo que, preferencialmente, ele deve ser mantido por 24 horas. Claro, se esse curativo se sujar muito de sangue, se acontecer algum problema nesse sentido, nós vamos orientar a troca desse curativo sim. Mas, a princípio, se a gente não tem nenhum excesso de sangramento, nós vamos optar por manter esse curativo oclusivo, preferencialmente, nas primeiras 24 horas, com o intuito justamente de prevenir ali a infecção daquela ferida. Então, curativo nas primeiras 24 horas, orientação, preferencialmente não trocar. Quando o paciente passou dessas primeiras horas, vamos então mudar a orientação. Passadas as 24 horas, a gente vai falar para o paciente o seguinte: ferida, gente, ferida de pós-operatório, ela tem que ser muito bem cuidada e ela tem que ser mantida limpa e seca. Preferencialmente, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu sei que muita gente tem medo de fazer a troca do curativo. Tem medo de sentir dor, tem medo de doer, de sangrar, tem medo de acontecer algum problema, dos pontos saírem, dos pontos abrirem. Então, eu acho assim, a primeira coisa que vocês têm que falar é que é muito importante que o paciente consiga manter essa ferida higienizada. E se ele não fizer a troca desse curativo, a gente não vai ter higienização e com isso a gente tem um aumento aí dos riscos de infecção. Então tem que orientar o paciente que realmente essa troca de curativos, ela é importante.
Existem alguns tipos de curativos que eles podem, inclusive, ficar alguns dias a mais e não ser trocado todo dia, a cada 24 horas e tal. Mas, no básico, no dia a dia, de uma maneira geral, a gente pede que esses curativos realmente sejam trocados com essa frequência de 24 horas. E aí, como que esse paciente vai fazer? O jeito mais prático que existe é você retirar esse curativo, às vezes durante o banho, porque é uma forma de você ajudar a tirar aquela cola ali do micropore, por exemplo, e o paciente não sentir tanta dor na hora de tirar esse curativo. Agora, na grande maioria das vezes, esse curativo ele sai com facilidade, mesmo sem estar no banho. Uma orientação que eu dou é que a gente vai lavar esse ferimento com água corrente. Muitas pessoas acham que a gente só pode lavar o ferimento com soro fisiológico. Lógico que durante o procedimento, durante a sua sutura, você vai ter um cuidado maior e vai tender a utilizar mais o soro fisiológico do que a água corrente. Mas não tem problema nenhum, a gente sabe que a maior importância é manter a ferida limpa e a gente pode orientar o paciente a fazer essa troca de curativo com água corrente, sim. E aí, preferencialmente, qual tipo de sabonete, qual tipo de sabão que a gente vai orientar o paciente a utilizar nesse momento para lavar essa ferida? Então, o que eu falo para os pacientes é evitar o uso de sabonete em barra, porque aquilo ali vai pode manter sujidades, pode ter um acúmulo maior de bactérias ali. Então, vamos pedir para os pacientes, preferencialmente, utilizar o sabonete no pós-operatório que seja líquido. E aí a gente tem uma série de opções de sabonete líquido que tem algum antisséptico na formulação para o pós-operatório. Eu acho legal isso. Você tem autorização para orientar o paciente a utilizar um sabonete neutro, e aí, sendo ele líquido, é melhor. Então, sabonete líquido e neutro. Mas, se o paciente puder utilizar um sabonete que tem ali uma ação antisséptica, para os primeiros dias de pós-operatório é interessante. E aí, depois que ele fez essa limpeza durante o banho com água corrente desse ferimento, passou o sabonete, limpou, ele vai sair do banho, ele vai secar esse ferimento, deixar ele bem sequinho, e aí ele vai ocluir novamente com o que você orientou. Se você orientou colocar uma gazinha e depois o micropore, tá ok, fechou o curativo, ele está autorizado a ficar mais 24 horas com aquele curativo, exceto se você já se programou para que aquela troca seja feita a cada 12 horas, por exemplo. Mas de uma maneira geral, essa aí é uma boa recomendação. Ah, Patrícia, mas gazinha e micropore? Por que eu não posso usar esparadrapo? Então, gente, o esparadrapo, ele inclusive é mais barato do que o micropore. Eventualmente, a gente não vai ter acesso em alguns locais ao micropore, vai ter só o esparadrapo, mas ele é extremamente agressivo para a nossa pele. A cola do esparadrapo, ela é muito difícil de sair. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter algum tipo de curativo realizado com esparadrapo, mas é muito desconfortável na hora de retirar, especialmente se a gente teve o curativo realizado em alguma área que tem pelos. Então, vamos evitar o máximo possível que esse curativo seja realizado com o esparadrapo. Vamos dar preferência para a gazinha e o micropore. E aí vocês vão me falar o seguinte: Patrícia, quando que eu devo indicar alguma pomada de imediato no pós-operatório? Tem obrigação de passar uma pomada com antibiótico, por exemplo? Não, não tem obrigação. A gente não tem nenhuma evidência científica comprovando que o uso dessa pomada com antibiótico no pós-operatório vai diminuir significativamente o risco de infecção. Você está autorizado a fazer, caso queira, caso julgue
Por que a gente não pode utilizar, nos primeiros dias de pós-operatório, pomadas que tenham como intenção a redução de cicatrizes? Vou aproveitar e vou tomar uma água enquanto isso. Vamos ver quem vai querer me responder. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar mais pessoas. Nossa, que legal, gente. Muita gente participando conosco hoje, né? Olha só que legal. Eu tinha parado, acho que na Vitória, o Matheus, o Eduardo, depois veio o Gui, depois veio a Malu, a Tâmila, Hector, a Kate, o Taylor, a Zilda, Isabela, a Priscila, o Guilherme, Dr. Guilherme, anestesista, que fez uma live excelente com a gente. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. As nossas lives estão sendo gradativamente levadas para o YouTube. Então, para vocês que não conseguiram nos acompanhar desde o início e que eventualmente perdeu algum episódio da maratona, pode ir lá no canal do YouTube, Suture com Patrícia Veloso. Aproveita e faz lá a inscrição no canal para que vocês recebam os próximos vídeos, ative as notificações. E as nossas lives estão gradativamente sendo adicionadas lá. A live com o Dr. Guilherme foi excelente. A gente falou sobre uma anestesia de boa qualidade, utilizando os materiais e medicamentos disponibilizados pelo SUS. E aí foi a 10ª live. Foi a 10ª live, aconteceu no dia 10. E eu acho que ela ainda não tá lá, não tenho certeza, eu acho que ela ainda não tá lá no YouTube, mas se não tiver, em breve vai estar lá. E com certeza a gente quer outros dias aí para dividir conhecimento, para aumentar o conhecimento junto com o Dr. Guilherme, que foi muito legal. Te agradeço de novo, Guilherme, pela participação. Aí entrou o Leonardo. Às vezes eu fico com dificuldade para entender os nomes, porque vem tudo junto assim, ó. Eu fico com um pouco de dificuldade. O Gabriel, a Bia, Gabi, Nádia, Roberta, a Tâmila Rio lá, que acho que não sei se eu falei o nome dela errado. Tamila, Tâmila, não sei, devo ter falado errado. O Andy, a Carol, Elisiane, aí tá vendo? Muito engraçado. Paula, Luísa, o Eduardo, Yáscara, a Mari Rios, Maria, o Eduardo, enfim, a Cris também tá aqui, Mariana, Propécio, Pablo, né? Pablo Propécio, vocês ficam aí rindo. A Ludmila, tudo bem. Então, gente, eu até esqueci a pergunta que eu tinha feito. Tá, a respeito da pomada cicatrizante. Por que a gente não indica que essas pomadas cicatrizantes sejam utilizadas nos primeiros dias de cicatrização, nos primeiros dias de pós-operatório? Então, na verdade, a gente precisa de voltar lá no conceito sobre as etapas de cicatrização da pele. E naquela fase inicial, até os 14, 21 dias de pós-operatório, a gente está consolidando aquela cicatriz. É uma fase onde a gente realmente precisa dos fatores de cicatrização estarem em atividade para que a gente não tenha prejuízo dessa cicatrização. Então, se nessa fase você começa a utilizar pomadas que tenham princípios ativos que possam diminuir esses fatores aí que levam à formação da cicatriz, você aumenta o risco de deiscência. Então, nesse período de pós-operatório, não é adequado que a gente utilize esse tipo de pomada. Nós vamos aguardar o período de reparo, que inicia a partir de 21 dias. Geralmente, essas pomadas a gente passa aí com 30 dias ou eventualmente até um pouco mais tardiamente. Claro, a gente sempre vai avaliar como está a evolução dessa ferida para fazer essas orientações. Bom, falamos então dos curativos, como vão ser realizadas essas trocas. Eu queria agora falar com vocês sobre a respeito de retirada de pontos. Eu recebo muitas dúvidas em relação ao período de retirada de pontos. Qual que é o principal período, qual que é o tempo correto para retirar os pontos em cada local? Então, gente, isso muda muito, depende do tipo de ponto que você deu, depende da localização, depende se essa área ela é submetida à tensão ou não. Então, por exemplo, regiões de dobra, onde a gente tem articulação, áreas de articulação, o ideal é que a gente mantenha os pontos por mais tempo.
Então, geralmente 14, 21 dias, eventualmente até um pouco mais. Regiões que tem mais fácil cicatrização, onde a pele é mais fina, onde não é submetida a tração, não tem muita movimentação, a gente está autorizado a tirar esses pontos com menos tempo. Então, por exemplo, no rosto, né, a pele é mais fina e também a gente não tem tanta força de tensão puxando as bordas da cicatriz. Então, a gente está autorizado a tirar os pontos aí entre 5 e 7 dias, a depender do local, a depender do tipo de ponto que você utilizou. E aí, eu falo muito também com os pacientes, eles me perguntam muito em relação à exposição ao sol. Então, gente, os meses iniciais são os meses cruciais para você ter uma evolução ali de qualidade daquela cicatriz. Então, às vezes as pessoas me falam, nossa, mas você orienta de 3 até 6 meses de pós-operatório sem expor ao sol. Sim, porque nesse período é onde a gente tem a maior chance de ter uma reação inflamatória ali mais exacerbada. E o sol, ele com certeza vai aumentar esse risco, vai aumentar o risco de você ter uma cicatriz hiperpigmentada, uma cicatriz mais escurecida e, consequentemente, de menos qualidade. Então, teoricamente, a gente vai pedir esse paciente para ficar de 3 a 6 meses sem expor ao sol. Eu falo teoricamente por quê? Porque, claro, depende da região que foi tratada. Se for uma região que não é uma região exposta, que normalmente não se expõe ao sol, você pode liberar um pouco antes. Couro cabeludo, por exemplo, se essa ferida está localizada numa região que é bem coberta pelos cabelos, essa cicatriz, você também está autorizado a negociar isso e liberar um pouco antes esse período aí para exposição solar. Então, claro, vai depender do quanto essa ferida, essa cicatriz, ela vai ser exposta ao sol no pós-operatório e vai depender também de qual cirurgia foi feita, de qual o tamanho da extensão dessa cicatriz e tudo mais. Outras coisas que eu gostaria de orientar para vocês é em relação às prescrições no pós-operatório. Quais são os itens que a gente tem que se preocupar sempre se a gente vai precisar de prescrever ou não? Então, a analgesia é de suma importância que você sempre faça uma prescrição de analgesia e aí você pode, claro, orientar o paciente que faça a utilização daquela medicação caso tenha dor. Eventualmente, no primeiro dia de pós-operatório, é legal você já deixar prescrito de horário, porque geralmente tem um estímulo doloroso maior ali naquele primeiro dia do procedimento. E aí você pode orientar para ele, olha, hoje eu te oriento a tomar um dipirona ou paracetamol ou algum outro analgésico que vocês tenham o costume de passar. Eu vou te orientar a tomar de 6 em 6 horas e amanhã, caso tenha dor, a partir de amanhã, caso tenha dor, você faz o uso da medicação quando sentir dor. Não é errado você deixar essa prescrição fixa no primeiro dia e também não é errado você deixar só a critério caso o paciente tenha dor. Avalie o perfil do paciente, o quanto ansioso aquele paciente é, como que é a relação, como que ele costuma se portar diante dos estímulos dolorosos. Tudo isso vai fazer com que você consiga direcionar melhor. Outra coisa que vocês têm que ficar atentos é sobre a indicação ou não de antibiótico oral, de antibiótico terapia para esse paciente. E aí a gente pode pensar na antibiótico terapia sistêmica, sendo ela oral ou venosa, enfim, vai depender do quê? Do tempo de trauma. Então, se o paciente chegou para você até 6 horas decorridos do trauma, geralmente a gente não pede, não indica a antibiótico terapia no pós-operatório. Se esse paciente chegou a partir de 6 horas e você achou que não dava para dispensar essa sutura, nós já falamos isso também aqui em outras lives, você acha que não dá para dispensar essa sutura, que vai ser sim essencial realizar aquela sutura, você vai tomar todos os cuidados necessários e além disso você vai prescrever antibiótico terapia para esse paciente nos próximos 7 a 10 dias, a depender também da extensão, do grau de contaminação dessa ferida. E aí você vai escolher esse antibiótico baseado na flora local. Normalmente a gente prescreve antibióticos que cobrem as bactérias gram-positivas, que são aí as mais comumente causadoras dessas infecções de feridas cutâneas. Claro, vocês podem às vezes precisar de ampliar, passar também cobertura para gram negativa e eventualmente até anaeróbio. Mas de uma maneira geral a gente prescreve
por exemplo, a cefalexina ou cefadroxil, que cobrem bem aí esse tipo de infecção no pós-operatório, evitam bem esse tipo de infecção no pós-operatório, ou tratam, né? Então, gente, eu queria falar para vocês também em relação a outra prescrição que a gente não pode esquecer, é conferir como que tá a vacinação do paciente. Então, sempre peçam ao paciente o cartão dele para vocês conferirem, principalmente a antitetânica. E aí, se o paciente não tiver o cartão, ou não trouxe o cartão, ou ele não tem esse cartão disponível, você vai considerar que você vai precisar de fazer pelo menos o reforço. E aí, de acordo com o tipo de ferimento que esse paciente tem, você inclusive às vezes precisa de prescrever até soro para esse paciente. Então tem que ficar bem atento, tem que estudar, eu vou fazer uma aula depois para vocês, só para a gente falar dessa profilaxia aí, para tétano e também para raiva. E aí a gente vai dar essas orientações passo a passo. Mas fiquem atentos que tem que ter esse cuidado aí, porque muitas vezes os pacientes vão precisar de ter esse reforço, tá? O que mais? De orientações de pós-operatório. Você vai falar para os pacientes, olha, existem algumas situações que nos chamam a atenção para uma evolução desfavorável. Então, eu quero que você fique atento caso surjam alguns sintomas. Por exemplo, se a cicatriz começar a ficar vermelha, se você notar que ela está inchando muito, que está ficando muito edemaciada, se você notar que está começando a sair alguma secreção com odor fétido, se você perceber que está evoluindo com febre, então pode listar, inclusive anotar para o paciente procurar atendimento caso perceba os sintomas a seguir. Aí você lista os sintomas, explica para o paciente e fala para ele que em caso de ter alguma evolução naquele sentido, que ele procure imediatamente um atendimento para que possam ser avaliadas aí as condições da ferida e que sejam tomadas as devidas providências. Eventualmente essa ferida se infectou, eventualmente formou algum abscesso, você vai precisar de drenar, de abrir alguns pontos, de eventualmente até tratar internado esse paciente. Então tem que avaliar cada caso, mas tem que sempre falar para o paciente quais são os sinais de alarme, quais são os sinais de alerta, para que ele retorne e procure aí o seu atendimento novamente e tome as condutas corretas. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a essas orientações de pós-operatório, se vocês gostariam de aproveitar a oportunidade para me perguntar alguma dúvida em relação ao pós-operatório que eu possa não ter falado ou alguma coisa que eu tenha falado e que eventualmente vocês ainda estejam com dúvida. Eu tô vendo aqui que a Mari, que é a nossa aluna, entrou. Eu queria conversar um pouquinho com ela, porque a Mari, ela fez a faculdade de medicina e depois optou por trabalhar no interior. E eu queria que ela passasse um pouquinho dessa experiência para vocês. Quais são as facilidades, quais são as dificuldades. Eu imagino que alguns de vocês vão passar por experiências semelhantes e acho que isso pode contribuir muito. Então, vou chamar aqui a Mari, eu já tinha conversado com ela previamente, ela tinha falado que participaria comigo. E deixa eu chamar a Mari aqui pra gente bater papo agora. Oi, Mari, tá no carro? Tô no carro. Tudo bem? Tudo bem, querida? Ai, que bom. Oi, gente. Não sei se a gente vai conseguir conversar, porque a sua conexão acho que agora melhorou um pouco. Você tá me ouvindo? Tô? Não Melhorou, sei se melhorou sim. Não, agora te ouço bem. Te ouvo é ótimo, te ouço bem agora. Mari, eu queria que você falasse um pouquinho, você se apresentasse, falasse quando foi sua formatura, como foi a sua opção por trabalhar, o que que você encontra como maiores dificuldades nessa sua rotina de trabalhar no interior. E eu acho que isso aí vai ajudar muitas pessoas que estão numa situação semelhante, ou que estão próximos da formatura, estão um pouco indecisas sobre o que fazer, como vai ser, se vão entrar para a residência ou não, e como que vai ser esse caminho aí. Tá. Patrícia, eu formei em julho do ano passado, julho de 2019.
Eu estudei em Ipatinga, aqui em Minas Uhum. Gerais. Quem forma no meio do ano acaba trabalhando, né? As provas de residência são mais no final e tal. Sim. E aí eu optei por vir para o interior. Por uma questão de saturação da cidade onde eu moro, o mercado está um pouquinho difícil. E eu encontrei uma proposta de trabalho que me interessou, vim conhecer a cidade, gostei e fiquei. Hoje eu sou médica no Uhum. PSF em Serra de Minas. É uma cidadezinha que está a 120 quilômetros de Diamantina. Uhum. São 4 mil habitantes e duas equipes de PSF. E tem Sim. bastante hospital. E eu trabalho num modelo que, vamos dizer assim, o meu PSF é também pronto atendimento. É Certo. unidade de fala, né? Nessas cidadezinhas que não tem Uhum. hospital, é muito Uhum. unidade mista. Então, a gente trabalha tanto pronto atendimento quanto PSF, né? Então, assim, então, os primeiros dias eu cheguei para trabalhar crua de tudo, porque estava com um diploma na mão e um carimbo na outra, né? E como é pronto Uhum. atendimento, já na primeira semana já tive demanda de sutura, já tive demanda de fazer bloqueio, de vez em quando eu tiro dúvida com você aqui, né? Porque a gente presta o primeiro Uhum. atendimento lá, o pré-hospitalar. A gente tem que prestar o atendimento Uhum. lá para o hospital, né? Sim. E então, aí me deparei com dificuldades para fazer sutura, para fazer os bloqueios. Aqui, como é rural, tem muita picada de escorpião e Uhum. aí tem que fazer bloqueio. Tem muita coisa para fazer, mesmo que seja, por exemplo, às vezes é uma ferida exposta, trabalhar rural machucou com maquita, com as coisas mais variadas do mundo. Às vezes a gente tem que fazer uma tensão ali, uma sutura provisória, pelo menos até chegar no atendimento hospitalar, sabe? Então, assim, foi uma Uhum. coisa que o curso está me ajudando, porque a Uhum. gente passa pelo internato de cirurgia, vamos dizer assim, muito rápido, né? A gente passa pelo internato de cirurgia e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ver essas coisas. O que a gente vai precisar de fato Entendi. no saúde? E aí passaram uns meses, eu tomei coragem, peguei plantão no hospital. E aí é que ficou feio mesmo, né? Aí que precisa, porque igual o Aí hospital de interior é o hospital número de pequeno. procedimentos que você precisa fazer aí aumenta muito mais, porque você já não é a referência no primário, você já está na referência do terciário, né? Uhum, então, hospital pequeno. A primeira coisa que eu fiquei de cabelo em pé no dia que eu cheguei, no primeiro plantão, nunca tinha feito um parto, aí fui fazer parto, porque hospital de interior tem que fazer parto. E lacerou o segundo grau. Nossa. E a enfermeira olhou para mim e falou assim: ai, doutora, você vai querer que fio? E aí, né, tô falando, são situações que a gente não está preparada, né? E Aham. aí a gente vai aprendendo, vai pegando dica com os técnicos, com as enfermeiras, né? A gente vai pegando dica com a equipe, que a equipe, graças a Deus, é bastante treinada, né? Uhum. São profissionais com experiência. E aí a gente vai pegando o jeitinho, assim. Eu acho que todo médico tinha que trabalhar no interior um tempo, porque é uma experiência, assim, maravilhosa. Eu Uhum. aprendi evoluir muito como, não só como médico, mas como ser humano, Sim, sabe? Nós somos a única referência sim. do, da população, sabe? E tem uma coisa que eu adoro, que eu acho muito gostosa de fazer, que é eu atendo a mulher no posto, no pré-natal. Aí eu faço o Uhum. pré-natal com ela no posto, eu encaminho ela para o hospital, às vezes dá sorte de ser meu plantão, eu faço o parto no Olha que legal. hospital
e depois tem a oportunidade de fazer a puericultura do neném. Aí eu Sim. acompanho ainda aquele neném, entendeu? Então, Então é um casamento, né? é, Vamos dizer. Tem famílias que eu acompanho bem de pertinho mesmo, tem essa oportunidade, e para mim é muito gratificante, né? A gente com tem que fazer um certeza. pouquinho. E eu acho É, assim, o que eu queria mais falar com o pessoal é que quando a gente opta por não fazer residência, não necessariamente estamos optando por parar de estudar, sim, né? Quem vem para o interior tem que se atualizar, tem que ler bastante, perfeito. tem que, né, por assim, tem que esforçar até um Eu pouco acho a que até mais. mais, né, Mari? Eu acho que até mais. Porque aí não tem o Então, suporte assim, como você teria de discutir um caso com um colega, com vários colegas, igual a gente tem quando a gente está em grandes centros. Então, acho que nessa situação é que o médico ele ainda precisa de estudar mais para que ele possa oferecer dentro daqueles recursos que ele tem, tanto do ponto de vista técnico, quanto de materiais e medicamentos, ele tem que oferecer o melhor dentro daquela realidade e prejudicar o mínimo possível o paciente. Então, eu acho que é uma situação que a gente tem que se preparar para ela de uma maneira até mais intensa. pois é, então assim, os cursos de capacitação são válidos. O curso da Patrícia, né? Eu até falo com ela que eu sou fã, está me ajudando bastante. Eu fiz esses cursos pequenos, sabe? De intubação, de Uhum, reanimação, porque, igual estou falando, a gente acaba que faz PSF, mas faz parto, faz sala de parto para pediatria, de uhum. paciente na pediatria, na clínica. Então, quem vem para o interior, meu filho, tem que arranhar um pouquinho de tudo. Tá aqui. E aí, Mari, sabe o que eu acho? Às vezes as pessoas colocam culpa nas faculdades. Falam assim, mas minha faculdade não ofereceu muito treinamento nisso, ou o conteúdo teórico foi pouco, o conteúdo prático foi pouco. Só que eu sempre bato na tecla também que, eventualmente, ao passar por algumas disciplinas, a gente não tem a maturidade de saber o quanto a gente vai precisar delas no futuro. Se a gente soubesse o quanto elas seriam importantes, talvez lá atrás a gente daria um pouco mais de atenção. Mas às vezes Nossa, nos falta essa maturidade, nos falta saber o que é o problema que está lá na frente, para que a gente consiga aproveitar melhor naquele momento, né? Não sei eu se já estava te vendo passou outro isso. dia você falar aqui. Não, eu estava vendo outro dia você falar aqui. Eu tive técnica cirúrgica no quinto período. Olha só para você ver, né? Assim, com 2 anos de curso só. Então, assim, são coisas que ficam perdidas mesmo, né? Fica para trás. E a gente vicia muito, a gente cria vícios também, né? Uhum, Assim, igual eu até brinco com você também, às vezes eu sou canhota. Nossa, uhum. sacrilégio, entendeu? Mas a gente vai criando, assim, independente de ser vício ou não, a gente vai criando o nosso jeito, nossa, assim como a gente trabalha, o que que a gente gosta, o material que a gente gosta, eles já deixam Aham. tudo separadinho, sabe? É muito legal quando tem essa. Quando a gente trabalha com uma equipe boa, que realmente todo mundo está disposto ali a crescer profissionalmente, a entregar o melhor para o paciente, isso flui muito melhor. Eventualmente, eu falo muito, eu gosto muito de falar para os alunos para se prepararem para realizar uma sutura sem ajuda, porque às vezes não é nem falta de vontade, não é nem má vontade dos profissionais que estão ali para nos ajudar. Na grande maioria das vezes é a carga excessiva realmente de trabalho. É um monte de paciente que a técnica tem que pegar acesso, tem que administrar a medicação, tem que conferir se foi feito um procedimento, tem que conferir se o paciente já foi levado para o exame, se esse resultado de exame já saiu. Então, às vezes, a gente não tem o conforto de poder contar com uma equipe que nos dê esse suporte, igual você está nos relatando aí, que felizmente você geralmente tem esse suporte. Então, é importante que a gente entenda que as suturas, por exemplo, elas envolvem muitos detalhes que às vezes a gente não entende, não sabe que eles existem. Então, assim, de repente parece que o kit chega na sua mão, que as gases chegam na sua mão, que o fio chega na sua mão, que tudo chega na sua mão como um passe de mágica, né? E não é assim. A gente precisa conhecer o material,
a gente precisa conhecer os medicamentos, até mesmo para a gente saber pedir. Porque eu já vi muito caso, por exemplo, na hora de fazer uma anestesia, você falou do bloqueio aí, eu vou querer até finalizar hoje mostrando esse bloqueio, que eu acho que outras pessoas também vão poder aproveitar. Mas às vezes a gente vai fazer uma anestesia com uma seringa maior, porque a gente não sabe que tem uma seringa menor e que ao usar uma seringa menor, você vai fazer uma anestesia de tanta qualidade quanto uma anestesia com uma seringa maior e entregando o paciente, colocando menos risco, porque você vai colocar menos dose do anestésico, o paciente vai sentir menos dor. Então, são detalhes que, se você não conhece, às vezes você deixa de entregar um resultado que é mais de excelência para o paciente, só por não conhecer um detalhezinho técnico que pode parecer simples, mas que não é tão simples assim, né? Eu vou então querer mostrar, Mari. Você me falou do bloqueio anestésico digital. O bloqueio digital, gente, é excelente. Por quê? Vamos supor que o paciente tem algum ferimento na falange. E eu vou falar para vocês uma coisa, que é o seguinte: dói muito anestesiar a ferida em dedo. Dói muito, porque a gente tem muita terminação nervosa nos dedos, nas extremidades. Então, dói muito você fazer o bloqueio ao redor da lesão. E uma forma muito simples da gente resolver isso é fazendo um bloqueio digital. Então, o bloqueio digital, ele tem uma tática que é o seguinte: a gente precisa de bloquear os 4 nervinhos. Então, a gente tem o nervo aqui, aqui, aqui e aqui. Enfim, são 2 dorsais e 2 palmares. O que acontece? A gente precisa de ter a noção de que anestesiar qualquer infiltração, qualquer ponto de anestesia que a gente fizer nessa região palmar, ela dói muito mais do que se a gente fizer aqui. Então, todas as vezes que a gente vai começar um bloqueio anestésico, você começa preferencialmente aqui, introduzindo a agulha assim a 90 graus. Daí você vai aspirar para ter a certeza de que você não vai introduzir esse anestésico dentro do vaso, que está logo ao lado do nervo. E aí você vai aos pouquinhos infiltrando esse anestésico e já vai fazendo o bloqueio dessa região. O que eu costumo falar para o pessoal? Aproveita a sua mesma agulha, retrocede ela um pouquinho sem tirar da pele e avança em direção à região palmar, para você não ter que fazer outra perfuração aqui. Então, pela região dorsal, você já introduz, direciona para cá, torna a aspirar, e aí você faz a infiltração de anestésico aqui. Então, até agora foi um estímulo doloroso só. Aí agora você passa para o outro lado, faz a mesma coisa, aspira, introduz a agulha perpendicular, aspira, confere se não veio sangue. Não veio sangue, você infiltra um pouquinho do anestésico. E quando eu falo um pouquinho, gente, é um pouquinho mesmo. Com 2 ml você consegue fazer esse bloqueio aí de qualidade. Entre 2 e 4 ml você consegue fazer esse bloqueio de qualidade. Então, introduziu aqui, aspirou, injetou um pouquinho do anestésico, injetou um pouquinho mais, recuou a agulha, reintroduziu direcionando para cá, aspirou de novo, viu se não está no vaso, começa a injetar de novo e aí você tem todo o seu dedo bloqueado. O bloqueio, ele demora um pouquinho mais para pegar a anestesia do que quando a gente faz a infiltração loco-regional. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Às vezes as pessoas me falam assim: não, Patrícia, mas o bloqueio não pegou. É porque talvez você não tenha esperado o tempo correto de ação ali da lidocaína no local. Então, quando a gente vai fazer um bloqueio digital, é importante a gente saber que a gente precisa de aguardar entre 3 e 5 minutos. É um tempinho um pouquinho maior do que quando a gente faz só a infiltração local, que vai variar aí de 1 a 2 minutos. Essas são umas dicas assim que eu acho que ajudam muito, porque isso vai causar um conforto fantástico para o seu paciente. Você vai fazer um estímulo mínimo doloroso na hora da anestesia e vai te dar um tempo também mais prolongado de analgesia no pós-operatório. Então, o bloqueio anestésico, o bloqueio digital, ele demora um pouquinho mais para pegar, ele vai gastar de 3 a 5 minutos para pegar, mas também ele prolonga, no pós-operatório, ele prolonga esse período de analgesia. Acho que é uma dica legal para ficar para o pessoal aí. E depois eu vou mostrar com mais calma, porque a gente já chegou no tempo aí dos 40 minutos da live. Depois eu vou mostrar o bloqueio do polegar, que é um pouquinho diferente. Esse bloqueio digital, ele vale para todos os dedos,
menos para o polegar, que tem uma técnica um pouquinho diferente. Mari, eu adorei a sua participação. Muito legal você compartilhar essa experiência aqui com o pessoal. Com certeza vai ajudar muita gente que vai precisar de fazer um parto, que vai precisar de fazer uma sutura, que vai precisar de fazer um atendimento de urgência, vai precisar de fazer uma intubação. Então é hora de as pessoas se prepararem para esse momento, para que quando elas passem por isso, elas possam passar de uma forma menos traumática possível e possam oferecer aí para o seu paciente o maior grau de segurança possível. Tá certo. Muito obrigada também por me chamar, viu, Paty? Que eu puder Eu que ajudar. agradeço, foi um prazer. Tá bom? Então, um Estou abraço. sempre à disposição. Qualquer coisa que precisar, estou por aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Já estou morrendo de saudade das nossas lives. E em breve voltaremos, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais. Pessoal, então eu vou encerrar a nossa live. Já saudosa, já cheia de expectativa para os nossos próximos encontros. Eu vou ficar um tempinho sem poder programar essas aulas aqui com vocês, porque agora a gente está se programando para o workshop que acontece na quinta-feira. Quem não fez sua inscrição ainda, vai na bio, no link da bio, você faz a sua inscrição. Ela é uma inscrição gratuita. O workshop ele é gratuito e a gente tem o curso online completo, que é um curso pago, mas é um curso com um grande diferencial. E lá no workshop eu vou dar a vocês a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre esse curso, para quem quiser participar. E também a gente vai ter uma condição, uma oportunidade super diferente também, devido a esse período de quarentena, de forma que a gente possa ajudar vocês também, o maior número de pessoas possível, a fazer o curso conosco e ocupar o seu tempo aí com as atividades produtivas que o momento requer, desafogar a nossa mente e trabalhar a nossa parte profissional e mental, tá bom? Eu adorei, obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pelo carinho que eu tenho recebido, tem sido de extrema valia para mim e espero que vocês também estejam felizes e vamos continuar por aqui que a informação não vai parar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.